Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Perim, delegado de Polícia Federal, professor do SERS das disciplinas Direito Constitucional e Direitos Humanos, bem como coach e professor da Adverum, professor aqui que atua na parte voltada principalmente para a preparação de segunda fase e a fase oral. E hoje estou aqui com vocês para trazer esse vídeo aqui e tratar de um ponto importante que muitos alunos que estão se preparando para os concursos públicos sempre nos indagam a nós, professores aqui, a respeito da utilização de jurisprudência e doutrina na segunda fase. Como é que eu devo utilizar a doutrina? Como que eu devo utilizar a jurisprudência para uma segunda fase aí do certame público? Não adianta nada o aluno fazer aquela preparação magnífica para uma primeira prova, para uma primeira fase, decorar artigos de lei, artigos da Constituição Federal, quase que gabaritar na primeira etapa e, chegando na segunda fase, acaba indo extremamente mal. Isso não é difícil, depende do quê? Depende da preparação. O aluno tem que saber se preparar para a primeira fase, bem como para as fases subsequentes. Enquanto não tiver edital aberto, o ideal é fazer o quê? Conciliar o estudo de doutrina, lei e jurisprudência, para poder entender aqui o nosso ordenamento jurídico, aquela disciplina que você está estudando, como um todo, de uma forma mais harmônica. Não adianta nada o aluno ser lá papagaio de pirata, decorar a letra da lei, a letra da Constituição Federal, saber de cor e salteado, gabaritar ou quase gabaritar na primeira fase e depois não saber desenvolver um raciocínio na segunda fase, muito menos numa prova oral. Então, essa preparação em conjunto, num primeiro momento, que a gente chama de pré-edital, é de extrema importância. Antes até da gente começar a tratar alguns pontos aqui, quero deixar aqui uma dica para vocês, um incentivo para vocês. Coloquem os seus comentários onde? Façam seus comentários aqui conosco, tá? Deixem aqui os seus comentários. Toda e qualquer dúvida tem que ser deixada nos comentários. Você que já é aluno do SERS, você que já é aluno do Carreiras Policiais, do Carreiras Jurídicas, da Carreira Fiscal, tem que deixar a sua dúvida conosco, para a gente poder auxiliá-los aqui. Todos os professores, a maioria dos professores, são servidores públicos e vão poder auxiliar de uma forma ou de outra. Então, é de extrema importância que vocês deixem os seus comentários aqui. Dúvidas na hora do estudo tem que ser sanada. Não pode ir acumulando essas dúvidas aí. Dúvida acumulada acaba prejudicando, inevitavelmente, o estudo dos senhores, o estudo das senhoras. Joia? Então, próximo tópico que eu quero tratar aqui com vocês ainda dentro desse nosso bate-papo aqui, a respeito dos tipos de provas de segunda fase. Nós temos, basicamente, dois tipos de provas. Temos aquelas com questões abertas ou questões fechadas e as peças prático-profissionais. Questão aberta e questão fechada. O que seria uma questão fechada? Uma questão fechada é aquela questão mais objetiva. O que significa controle de constitucionalidade? Em que consiste a licitação? Quais são os pressupostos processuais de determinado instituto? Quais são os pressupostos para a edição de uma medida provisória? Isso é uma questão objetiva. Questão objetiva não, questão fechada. O examinador já quer saber aquele ponto específico, ele já está te dando norte. Por sua vez também, nós temos as denominadas questões abertas. Discorra a respeito do controle de constitucionalidade, discorra a respeito de tipicidade conglobante. Aí o aluno já vai ter que possuir na sua mente o quê? Uma estrutura de resposta. Ele já vai ter que ter concatenadas as ideias para poder desenvolver esse tema. Por exemplo, eu tenho que ter o conceito, natureza jurídica,
eventuais espécies, classificações, pressupostos, dentre outros pontos de maior relevância aí. Então é importante que a preparação se dê antes até do edital para você poder concatenar aqui todas as suas ideias. Tem que estruturar seu texto da melhor forma possível. E a outro tipo de prova aqui de uma segunda fase são as denominadas peças prático-profissionais. Você vai lá fazer uma prova de delegado de polícia, por exemplo, vai ser exigido uma medida cautelar para requerer ali a prisão preventiva do investigado. Vai ter uma medida de busca e apreensão. Vai fazer outra prova de concurso aí, vai ter uma outra peça profissional. Você tem que ter em mente quais os requisitos que devem estar presentes nessa prova, nessa peça prático-profissional. Porque é tudo questão de estrutura. Eu tenho que estruturar isso daí em minha mente antes da prova. Você já vai ter que chegar na prova com aquela estrutura de peça na sua cabeça. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter endereçamento, tenho que eventualmente ter a qualificação, vou ter que descrever a situação fática, demonstrar o preenchimento dos requisitos, falar que tipo de pedido, por exemplo, fazer esse pedido ao final, mas tem que ser tudo de uma maneira concatenada. Não adianta, pessoal, pegar e colocar tudo dentro de um saco, as suas ideias, balançar e querer jogar na prova. Por quê? Vai se dar mal. Você tem que ter concatenado como é que se tem que ser feita uma peça. E como é que você vai fazer esse tipo de peça? Você tem que treinar. O aluno que treina a confecção de peças, o aluno que treina respostas discursivas, vai ser aquele aluno que tem uma alta chance de ser aprovado com uma maior celeridade. Ele vai estar à frente dos outros alunos. Por isso que a preparação aqui ela é de extrema importância. A estrutura ela é fundamental. E outra dica também. Na prova discursiva, vocês vão ter ali de 4 a 5 horas normalmente para fazer o quê? Responder algumas questões. Alguns concursos, além das questões, já vão exigir a peça profissional ali. Então, às vezes, você vai ter 4, 5 horas para responder 4 questões, mais uma peça prática. Então, o aluno tem que estar devidamente treinado. Treinar com tempo, treinar com antecipação. Tudo é questão de treino, não só o esporte, o estudo também. Você vai ter que ter em mente sempre essa estrutura. Por que que é importante você ter a estrutura? Dificilmente você vai conseguir fazer um rascunho para responder essas perguntas aí. Quando for feita uma pergunta, discorra a respeito de controle de constitucionalidade. Você vai colocar do lado da questão ali a lápis quais são os tópicos que você vai discorrer. Professor, eu entendo que eu tenho que falar a respeito do conceito de controle de constitucionalidade, tenho que tecer algumas considerações a respeito do bloco de constitucionalidade, momento do exercício de controle, ações, vias de ações do controle, espécies de ações em controle abstrato, como é que eu faço em controle difuso, quais os efeitos, são exemplos aqui de alguns tópicos que devem estar constando ali da peça. Não adianta também você colocar ali 15, 20 tópicos e ter apenas e tão somente 10, 20, no máximo 30 linhas ali para discorrer a respeito de sua questão. Na peça prática, é a mesma dica, né? Fica a mesma dica. Eu tenho que estruturar, eu tenho que ter o endereçamento. O endereçamento é importante, endereçamento conta a peça. Acertar a peça, visualize o momento processual que está sendo trazido ali no problema. O problema te traz, via de regra, a resposta. Então é importante uma leitura bem atenta. Tem que entender todo o processo, seja processo penal, seja processo civil. Então, eu tenho que visualizar, olha, em que momento eu estou. Estou, por exemplo, no processo penal, eu estou numa fase pré-processual, estou no inquérito policial, durante a investigação criminal, que tipo de
peças eu posso manusear lá? Eu posso manusear a peça XYZ. Opa, essa daqui eu não posso manusear. Por exemplo, uma revisão criminal exige lá o trânsito em julgado. Então eu descarto. Eu tenho que ter em mente quais as peças que eu vou poder utilizar. Não, eu estou já na fase processual. Quais as peças que eu posso utilizar? Visualizando o momento processual que você se encontra, vai ficar mais fácil. E ali, depois de identificado o momento processual, eu vou ter que visualizar, eu vou ter que colocar alguns tópicos que a peça deve ter. Por isso que é importante fazer o quê? Treinamento. Treinamento contínuo vai fazer a diferença ali. Perfeito, galera? Importante, então, esses dois tipos de provas aqui que vocês têm que ter em mente aqui que vão enfrentar no dia a dia. Dúvida também que sempre vem à baila ali. Devo citar doutrina e jurisprudência na prova? Eu entendo que sim, não só eu, a maioria dos professores. Por quê? O examinador quer saber o seu grau de conhecimento. Ele quer saber se você tem conhecimento a respeito daquele determinado instituto. Se você sabe que aquele instituto existe divergência doutrinária a respeito dele, existe divergência jurisprudencial a respeito dele. Tem também decisões recentes do STJ, STF, envolvendo aquele tema que está questionado. Então, é imprescindível que vocês coloquem doutrina, coloquem jurisprudência. Professor, preciso colocar, por exemplo, o número do julgado? Não, pessoal. O que é importante? É importante que você coloque o conteúdo do julgado. Recente julgado, lembra que é do ano de 2019? Vai lá, coloca. Julgado do ano de 2019, da Lavra do Supremo Tribunal Federal, versa sobre, segundo entendimento do STJ, ratificado no ano de 2020, ratificado no ano de 2018, vai e descreve essa jurisprudência ali. Não se preocupe com o número de julgado. A gente sempre orienta nesse aspecto aí. O importante é o conteúdo. Da mesma forma, letra de lei. Professor, se eu não falar o artigo da lei, tem algum problema? Não, pessoal. Eu, particularmente, não descontaria ponto. Por quê? Eu quero saber o conteúdo. Nós, professores, acabamos sabendo aí diversos dispositivos porque estamos sempre tratando a respeito deles. Aí fica mais fácil. Doutrina. Preciso ficar citando o nome do doutrinador? Se você eventualmente tiver certeza absoluta daquele doutrinador sobre aquele ponto, ou aquele ponto é dito por determinado doutrinador, excelente, vai enriquecer a sua peça. Agora, se não se lembra, eu não lembro se é do professor Pedro Lenza, eu não lembro se é do professor Guilherme Penha, eu não lembro se é do professor Gilmar Mendes. Então coloque, doutrina diz que, preceitua que, um parêntese, nunca coloquem a melhor doutrina preceitua, porque o examinador que vai estar lá verificando a sua prova pode não se filiar a essa melhor doutrina e ele pode entender que você está menosprezando a doutrina que ele preceitua, a doutrina que ele segue. Então, coloque, segundo a doutrina, tá? A doutrina diverge a respeito de determinado instituto, doutrina majoritária, evitem colocar a melhor doutrina. Por quê? Você fala que a melhor doutrina é a A, indiretamente você está falando que as demais são doutrinas de menor importância, e isso pode soar mal na prova. Principalmente se teu examinador for adepto àquela doutrina que você não considera a melhor doutrina. Joia? Então, prestem bastante atenção nisso também. Procurem colocar doutrina, procurem colocar jurisprudência na prova. Isso facilita demais, demonstra conhecimento, demonstra atualidade por parte do examinado, ok? Do concursado. Isso é de extrema importância. Continuando aqui, ainda com base com o nosso material aqui de apoio que eu estou trazendo para vocês. Como responder às questões abertas?
Não vou colocar apenas questões abertas e fechadas, mas eu coloquei as questões abertas. Entendam também as fechadas aqui. A única diferença da questão aberta para a questão fechada, o que, que é? A questão fechada, ele já traz o que, que ele quer que você fale. Na questão aberta, ele deixa um leque maior. E isso pode ter alguma dificuldade. Por isso que eu sempre digo, quando tiver uma questão aberta, procure colocar os principais pontos trazidos pela doutrina. Com relação aqui a essas questões, como que eu devo responder? Primeira observação que eu faço para vocês. Atenção para a estrutura do tipo de texto solicitado. Exige-se um texto dissertativo. Vão lá, procurem fazer um texto dissertativo. Por isso que é até importante ler antes o quê? O edital do concurso. Ele vai te trazer um norte. Então, devo estar atento ao tipo de texto solicitado, para poder responder a questão de uma forma a contento e não perder pontos de forma desnecessária. Muitos concursos fazem o quê? Eles já trazem a pontuação que eventualmente será descontada em casos de erro de português, não observância à estrutura pedida. Parêntese, pessoal, é importantíssimo que o aluno tenha um domínio do vocabulário. Professor, eu não sei escrever exceção. Galera, vai atrás de um sinônimo, procura um sinônimo. Não sei se determinada palavra escreve-se com S ou SC ou 2 S. Vai para um sinônimo. Não vão perder questões aqui, pontos, melhor dizendo, com erro de português. Joia? Próximo ponto aqui, dentro ainda dessa abordagem de como responder às questões abertas. Qual que é o outro ponto que vocês têm que observar? Como mencionar doutrina e jurisprudência nessas questões? Isso daqui eu já falei há pouco aí. Sabendo o doutrinador, ótimo, coloca lá. Segundo o professor Gilmar Mendes, a respeito do controle de constitucionalidade, podemos dizer que... Aí discorre a doutrina do professor Gilmar Mendes. Lógico que não precisa falar com as palavras dele, né? Você tem que captar o quê? As ideias centrais. Jurisprudência. Recente julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito de determinado instituto deu uma mudança na jurisprudência. Acabou guinando aqui a jurisprudência, que até então falava nesse sentido. Aí, segundo esse novo julgado, mudou o posicionamento da jurisprudência da Suprema Corte. Então, demonstre bastante conhecimento. Sempre procurando trabalhar aqui com essas informações. Poxa, eu não lembro qual autor que fala a respeito de determinado instituto. Segundo a doutrina pátria, podemos afirmar que, segundo a maioria da doutrina minoritária diverge nesse ponto no seguinte sentido: procura sempre trazer ali esse conhecimento. É importante trazer conhecimento, mas antes de mais nada é importante ficar atento ao quê? Aquilo que o enunciado está pedindo. Pessoal, ler, pensar não dói. Então, leiam atentamente. Muitos alunos bons acabam errando questões relativamente fáceis porque não prestam atenção na leitura. Fica nervoso, que é normal, na hora da prova, dá um nervosismo na hora da prova e o aluno começa a ler rapidamente a questão e já deduz a parte final. Só que na realidade a parte final não é aquilo que ele escreveu. O examinador não quis aquilo que você escreveu, ele queria algo diferente. E você, no afã de responder a questão, acabou se equivocando. Cuidado, tá, galera? Leiam atentamente a questão. Professor, li uma vez, não entendi. Leia de novo, não entendi. Li a terceira vez, agora captei. Tá? É sempre importante ler ali uma, 2 vezes. Leu 4 vezes, 5 vezes, não entendeu? Passa para a próxima questão. Também não vai ficar patinando muito tempo. Você está correndo contra o tempo ali. Joia? Próxima observação aqui a ser feita em como responder essas questões abertas. Quando for necessário escolher entre um e outro, qual que eu devo usar?
Devo usar a doutrina ou devo usar a jurisprudência? A meu ver, o ideal é utilizar as duas. Ah, eu não tenho espaço. Tem que ver o que é mais atual. Então, a doutrina é pacífica em determinado ponto. Aí sai uma jurisprudência atualizada que vai de encontro, vai contra aqueles posicionamentos adotados pela doutrina. Eu vou optar em colocar o que? A jurisprudência. Pelo menos, dar mais ênfase à jurisprudência. Outra dica importante para saber se você vai utilizar a doutrina e a jurisprudência é traçar o perfil do examinador. Chego lá, vejo a banca examinadora. Olha, o examinador Rodrigo gosta muito de jurisprudência. Ele sempre cita as jurisprudências atualizadas. Já sei, vou colocar a jurisprudência, vou optar pela jurisprudência. O doutrinador tal, o examinador tal, ele não é muito adepto à jurisprudência, tanto que normalmente ele cita apenas e tão somente a doutrina. Maravilha, vou dar ênfase aqui à doutrina. Mas procurem sempre conciliar ali doutrina e jurisprudência. São alguns pontos aqui que vão servir para quê? De norte para você responder aqui a segunda fase, a prova da segunda fase. Outro ponto que eu quero abordar com vocês aqui ainda nesse nosso bate-papo, até na realidade é uma questão que eu trouxe para poder demonstrar como é que eu vou utilizar aqui a doutrina e a jurisprudência. Uma questão de segunda fase que pode ser cobrada, pode ser inclusive uma questão de prova oral, mas uma questão dita aberta. Vejam, por que dita aberta? Porque ela não traz especificamente qual ponto A, B ou C que ele quer que eu fale. Ele apenas e tão somente está aqui. Discorra a respeito da prerrogativa de função dos parlamentares federais. Foro por prerrogativa de função dos parlamentares federais. Bem, eu vou ter que saber o que significa o foro por prerrogativa de função. Teve algum posicionamento jurisprudencial divergente nos últimos anos? Professor, eu lembro que o Supremo Tribunal Federal chegou a se manifestar. Ótimo, então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o que fala a doutrina, vou pegar o que fala o Supremo Tribunal Federal. Aqui, até é importante também mencionar o quê? A literalidade do texto constitucional, ok? Eu trouxe aqui um exemplo de resposta para vocês, para ficar um pouco mais fácil. Vejam, nessa resposta aqui, como que seria a resposta ideal. O foro por prerrogativa de função é uma prerrogativa prevista na Constituição Federal que estabelece que pessoas ocupantes de alguns cargos ou funções somente serão processadas e julgadas no âmbito criminal por tribunais previamente estabelecidos. Destaque-se que não se trata de uma prerrogativa exclusiva dos parlamentares federais. Por isso que eu fiz essa questão até de uma forma um pouco mais ampla. Professor, por que o senhor colocou aqui essa expressão âmbito criminal em vermelho? Não há que se falar em foro de prerrogativa de função para ações de natureza não penal. Por isso que eu deixei destacado aqui. Isso não é uma aula, é apenas uma dica, mas serve também aqui para dar algumas dicas de conteúdo. Seguindo ainda, como é que eu daria a resposta? Continuando aqui com a resposta. No que tange ao foro por prerrogativa de função dos parlamentares federais, vejam, eu comecei conceituando de uma forma mais ampla, falei que não se restringe aos parlamentares federais e agora aqui no parágrafo 2º eu já estou enfrentando especificamente o foro por prerrogativa de função dos parlamentares federais. No que tange ao foro por prerrogativa de função dos parlamentares federais, é de se consignar que, a despeito da amplitude contida na Constituição Federal, artigo 53, parágrafo 1º, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu restringir o seu alcance. Parêntese, pessoal. Por que a amplitude constante aqui no artigo 53, parágrafo 1º? Veja o que fala o 53,
parágrafo 1º da nossa Constituição. Os deputados e senadores, desde a expedição do seu diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, até então, pela literalidade da Constituição e até então entendimento doutrinário, era no seguinte sentido: toda e qualquer ação penal que estiver tramitando ou vier a ser iniciada em face de parlamentar federal deverá necessariamente tramitar junto ao Supremo Tribunal Federal. Joia? Voltando aqui à nossa resposta. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu restringir o seu alcance. Com isso, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. No ano de 2018, primeiro semestre de 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu por restringir aqui o alcance desse parágrafo 1º do artigo 53. Ou seja, foro por prerrogativa de função de parlamentar hoje. Como é que funciona? Parlamentar federal. Vai ter que ser feito uma análise. Qual o momento da prática da infração penal? Ah, foi durante o exercício do mandato. Maravilha. Tem relação com o exercício do mandato? Tem. Vai para o Supremo Tribunal Federal. Foi cometido durante o mandato? Foi. Tem relação com o exercício do mandato? Não, não tem. Então, vai para a instância inferior. O Supremo Tribunal Federal restringiu o alcance da norma. Para finalizar aqui essa nossa resposta, quer dizer, indo já para a finalização da resposta, com o término do mandato, em princípio, finda-se a competência do Supremo. Entretanto, o próprio Pretório Excelso entendeu que sua competência será prorrogada se já tiver sido finalizada a instrução processual. Quem não sabe, com a publicação do despacho da intimação para alegação e da defesa, é que finaliza aqui a instrução processual. E para finalizar, vamos lá na resposta. Conquanto o Supremo tenha restringido a amplitude da prerrogativa de foro dos parlamentares federais, o STJ fez o quê? Firmou o entendimento que a prerrogativa, no caso de governadores e conselheiros dos tribunais de contas, deve ficar restrita aos fatos ocorridos durante o exercício do cargo e em razão desse. Essa daqui, galera, é uma resposta aqui que, a meu ver, é considerada ideal aqui. Como estudar doutrina e jurisprudência? Doutrina e jurisprudência devem ser estudadas desde o primeiro momento do estudo. Vou começar a estudar para o concurso público. Se organize, separe os dias da semana para ver que matérias você vai estudar. Aí você vai ter que estudar doutrina, jurisprudência e letra de lei. Leiam a letra de lei, vão para a doutrina, estudem a doutrina e já procure estudar a jurisprudência aí. O ideal é que a jurisprudência, os informativos sejam estudados ali dos últimos 2 anos, na pior das hipóteses do último ano, sempre manter atualizado. Estou estudando determinado tema, opa, vi que tem uma jurisprudência, faz a anotaçãozinha lá no teu livro. Adotem o livro ali que for indicado pelo professor ou que eventualmente seja exigido pela banca e a partir disso você vai fazer esse estudo conjuntamente. Lei, doutrina e jurisprudência. Procurem estudar a jurisprudência e a lei todos os dias, ok? Esse estudo diário, o estudo é um treino, como eu já disse. O estudo diário vai ser o diferencial aqui para vocês. Então, sempre procura fazer esse estudo conjunto. Vamos lá. Reiterando, toda e qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, ok? Inscreva-se também no canal e deixe seu like no nosso vídeo. É muito importante o feedback para que a gente sempre possa trazer mais conteúdos para vocês. Pessoal, foi um prazer estar aqui trazendo essas considerações aqui. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário aí. Estou também disponível para quem é aluno já do SERS no plantão de dúvidas, bem como nas redes sociais. Bons estudos a todos e até um próximo encontro. Sucesso aí, galera!